Meus amigos, graças a Deus, estamos de volta com mais um Pastor José Maria Responde. Olha, o programa tá ficando bom, né? Ou seja, nossas gravações aqui têm alcançado muita gente. E é um prazer estarmos aqui. Claro que nós temos as nossas limitações, porque nem tudo nós sabemos. Não estamos aqui porque sabemos tudo e podemos responder qualquer pergunta. Muito pelo contrário, não sabemos quase nada. Mas quando você nos faz uma pergunta, você nos ajuda, porque nos força, de uma certa forma, a pesquisar, a trazer uma orientação para as pessoas, tá bom? Você pode compartilhar com os amigos e se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode enviar através do nosso WhatsApp. Tá aparecendo aí no seu vídeo o WhatsApp e eu vou responder você a sua dúvida. Claro que às vezes não dá para a gente responder todas as perguntas em um só programa. Mesmo que você já mandou a sua pergunta e ela não foi respondida ainda, tenha calma, né? Porque nós vamos respondendo na sequência, tá bom? Por exemplo, a pessoa me perguntou aqui, qual a gravidade de quebrar o jejum? A pessoa está jejuando e de repente ela quebra o jejum. Eu não vejo que há uma gravidade. Eu não acho que Deus vai punir você porque você quebrou o jejum. Por exemplo, na Bíblia tem até um caso chamado de o atrevido voto de Saul. Saul fez um voto dizendo que naquele dia ninguém deveria comer, que todos os soldados tinham que ficar jejuando. De repente, Jonatas não estava presente. Jonatas chega no acampamento, acha um favo de mel, molha a ponta da espada e come. Só que jejum também estava fraco, né? Já vinha de uma fraqueza. E quando Jonatas comeu do mel, as pessoas entristeceram, porque Saul havia feito um voto que naquele dia quem comesse, quem quebrasse o jejum seria morto. E naquele dia Jonatas, ele se fortaleceu e houve brilho nos olhos dele e os soldados disseram, não, rei, o senhor não vai matar Jonatas, seu filho. Por quê? Porque na hora que ele comeu o mel, ele sentiu força. Então a gente vê que às vezes há uma punição por parte humana, não por parte de Deus. Deus é um pai amoroso que nos ama, que quer nos ajudar. De repente você não está habituado a jejuar, né? Então, por exemplo, eu estava jejuando, de repente eu saí na rua, esqueci, chupei uma bala, né? Ou quebrei meu jejum. Claro, eu preciso prestar atenção, mas não vejo como há uma gravidade, Deus punindo você por isso. Claro que todo jejum exige um esforço, né? Concentrado, tem que estar vigiando, que também não adianta eu jejuar e não vigiar. Então eu devo colocar o período que eu vou começar e o período que eu vou terminar. Durante aquele período eu devo estar em espírito de oração e evitar ingerir alimentos, dos quais eu disse que não ingeriria durante aquele período. Se você fizer um jejum dizendo que vai ingerir alimentos em um certo período, esse jejum é chamado de jejum parcial, que também é válido, tá? Então, da parte de Deus não tem assim uma gravidade, Deus não vai punir você por isso não. Se caso acontecer, peça perdão a Deus e no outro dia, quando for jejuar da próxima vez, é só cuidar para não acontecer. A pergunta seguinte vem da seguinte maneira: energéticos é bebida alcoólica? Não, claro que não. Não é energético, não. Será que tem pastor pregando contra o energético aí? Né? Não tem nada a ver, não tem bebida alcoólica. Agora, a única coisa que eu digo é que você precisa ter cuidado, porque ele tem um alto teor de cafeína, né? Talvez seja muito para você, né? Então, melhor usar um energético de forma moderada, né? Ou às vezes é melhor até com aconselhamento médico, né? Porque tem um alto teor de cafeína para manter a pessoa acesa, para dar energia e etc. Então, não vejo nenhum problema em tomar, né, o energético. Eu mesmo já tomei e, né, não vejo problema algum, tá bom? Não é considerado como bebida, tá bom? Só tem que ter cuidado por causa do alto teor de cafeína e também eu acho que tem uma quantidade bastante elevada de sódio. Então tem que ter cuidado, né?
ou às vezes a pessoa toma um energético, porque o seu corpo precisa descansar. Se você vai tomando energético e não descansando, acho que vai chegar um momento, não entendo dessa área da medicina, mas eu acho que vai chegar um momento que o seu corpo vai entrar em colapso. Então, deve ter cuidado, tá bom? Sobre o sábado, pastor, temos que guardar o sábado? Ele não seria o quarto mandamento da lei de Moisés? Sim. Já na graça ou no Novo Testamento, nós não temos que guardar, porque o próprio Senhor Jesus, ele trabalhou no sábado, curou no sábado, fez muitas obras no sábado e até censurou aquelas pessoas que criticavam ele por trabalhar no sábado. Ele disse: quem de vós, se o animal de vocês cair numa cova, vocês não vão tirar, só porque é sábado? Ou hipócritas. Então, é claro que tem que ter um dia de descanso, né? E nós consideramos o domingo, né, como dia de descanso, o sétimo dia. A gente começa a trabalhar na segunda, então o sétimo dia seria o nosso domingo. Porém, a gente não precisa se apegar, porque o próprio Jesus trabalhou no sábado. E as pessoas se apegavam tanto a isso, que lá no livro de Isaías, capítulo 1, Deus se aborreceu, porque as pessoas estavam tão pegadas ao tempo, esquecia de praticar a longanimidade, a bondade e a fé. A última pergunta, a pessoa fez o seguinte: pastor, sobre Provérbios, capítulo de número 31, onde a Bíblia fala o seguinte, sobre bebida. A pessoa quer saber se, de acordo com Provérbios 31, 5, né? Provérbios 31, se pode ou não beber. Bem, Provérbios 31, você precisa ler para entender. Olha só. Bom, lendo Provérbios, o contexto um pouquinho, diz assim: esses são os sábios. Eu estou lendo uma versão que já vai esclarecer para a gente, tá? É a Bíblia chamada Bíblia Viva, que é a linguagem mais contemporânea, só para você entender um pouco mais da linguagem mais poética da Bíblia. Esses são os sábios ditos de o rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Meu filho querido, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Não jogue fora a sua vida procurando prazeres com muitas mulheres. São elas que acabam destruindo os reis. Para os reis, Lemuel, beber muito é um perigo e uma vergonha. Especialmente misturar bebida forte. Então a mãe dando conselho: toma cuidado, não faça isso, você é o rei. Versículo 5, um rei que bebe muito acaba esquecendo suas obrigações e não julga com justiça os fracos e os pobres de seu país. Então, Lemuel, preste atenção, você não pode ser uma pessoa dominada pelo vinho, toma cuidado. Aí, o versículo 6, na Bíblia corrigida ou atualizada, deixa-se meio entender, mas aqui na Bíblia Viva, ela já vai explicar para a gente, dizendo assim: as bebidas fortes são para os doentes, que já estão a um passo da morte. O vinho é o companheiro de quem está desiludido da vida, porque eles bebem para esquecer a sua pobreza e a vida infeliz que tem. Bom, o que está dizendo aqui? Examinando aqui esse versículo, especialmente para o pessoal que gosta, pastor, eu gosto de estudar, gosto muito desse comentário aqui bíblico, que é muito interessante, ó, isso aqui, ó, muito interessante. Se você puder depois adquirir, você vai gostar muito. Então aqui, entendendo esse comentário aqui da Bíblia, e deste versículo especialmente, ele comenta aqui todos os livros do Velho Testamento. Ele está dizendo aí, quando fala da impressão de mandar beber, mas está falando de usar como medicina, tá? Por exemplo, se eu ler para você na Bíblia Mensagem, que é uma versão ainda mais contemporânea, ela vai explicar um pouco melhor para a gente. Versículo de número 4, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Olha só. Os líderes não podem agir como tolos, disse ela, enchendo a cara de vinho e de cerveja.
sob o risco de perder a noção do certo e errado e prejudicar o povo que depende deles. Não é verdade? Se a pessoa bebe, você não tem como, ela não tem noção às vezes do que faz. Use o vinho e a cerveja apenas como sedativos, ou seja, para eliminar o sofrimento e atenuar a dor do doente terminal. Então aqui o versículo, para quem a vida já está a morte. Aqui, esse versículo, ela juntou do 4 ao 7 e nos dá a ideia de quando ele estava falando aqui, ele estava se referindo no uso do vinho como um símbolo medicinal e não para as pessoas embebedarem e sair por aí fazendo besteira e ainda dizer, não, eu estou bebendo porque está escrito na Bíblia. Não tem nada a ver. Essa ordenança aqui tem mais a ver, quando fala que deixa a ideia de usar o vinho, tem mais a ver com o uso medicinal, tá certo? Hoje, é claro, na medicina, eu, como não é minha área, então eu não sei até que ponto nós, os médicos, né, a ciência utiliza essas substâncias, mas a gente vê, e já ouvimos, e você sabe, que em muitos países, e no Brasil ainda é discutível o assunto de usar a substância, né, da erva, não vou dizer o nome dela, mas você sabe de que eu estou falando, como uso medicinal, que já é autorizado em alguns países para fins medicinais. Então o vinho aqui também entra nesse caso e não dá o direito de a pessoa achar que porque mandou beber, eu vou sair bebendo por aí fazendo besteira. Não é isso que a Bíblia diz, não. Então nós precisamos pegar a Bíblia, analisar, e aquilo que a Bíblia não explicar, nós temos que procurar base na teologia para entender, porque é o estudo sobre a palavra de Deus, tá bom? Tenho mais perguntas, mas no próximo programa estaremos de volta com todos vocês, Pastor José Maria respondendo. Deus te abençoe, compartilhe com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça, mande a sua pergunta para o WhatsApp que está no seu vídeo aí, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.